Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz a resposta que Marcos Leonardo tomou uma decisão em relação a seu futuro e essa decisão envolve o São Paulo. Falo também sobre últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, ótimo final de semana para todos. Pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Bora começar o vídeo sobre Marcos Leonardo, informação exclusiva. O centroavante de 22 anos de idade, que quase foi parar no São Paulo, está completamente descartado do tricolor, ainda que ele vá à justiça. Nessa sexta-feira, o Al Hilal informou a Liga Saudita sobre a inscrição dos seus atletas. E, de fato, Marcos Leonardo e Renan Lodge ficaram de fora da relação. A partir de agora, o Marcos Leonardo e seu empresário Fernando Brito vão debater e discutir se vale a pena ou não ir à FIFA para pedir a rescisão do contrato. E a jurisprudência. Existem outros casos de atletas que não foram inscritos no Campeonato Saudita e conseguiram a rescisão do seu contrato. Ainda que essa seja a posição tomada pelo jogador e por seu agente, Marcos Leonardo não reforçará o São Paulo. Ele entende que, ficando livre no mercado, precisará buscar um outro tipo e modelo de negociação. A ideia, por exemplo, é fechar com um time grande do futebol europeu. Nicola, mas então por que ele decidiu vir por empréstimo ao São Paulo? E o negócio só não aconteceu por causa do Al Hilal. Era algo muito específico daquele momento. Vale a lembrança de que o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato com o time saudita e não seria usado no campeonato local. Até por isso, pintou a proposta do São Paulo, time do coração dele, para que ele pudesse momentaneamente, durante 4 meses, atuar pelo tricolor, sonhando com o título da Libertadores e também com uma valorização que pudesse o levar para a seleção brasileira. Marcos Leonardo usa muito o exemplo do Caio Jorge, alguém que não conseguiu performar na Europa e que veio ao Brasil e jogando bem pelo Cruzeiro, foi chamado pela seleção. Marcos Leonardo foi bem no Benfica e foi melhor ainda no Al Hilal, tanto que foi artilheiro da Copa do Mundo de Clubes e o principal goleador do time na primeira temporada. A questão é que lá os caras querem grife e contrataram Darwin Núñez, centroavante da seleção uruguaia e ex-jogador do Liverpool. Até por isso Marcos Leonardo perdeu espaço. Se ele conseguir na justiça a rescisão do seu contrato, a ideia vai ser buscar um contrato longo e com um clube grande do futebol europeu. A chance de voltar ao Brasil está praticamente descartada. Isso não faz parte do projeto de carreira do atleta, que viria ao Brasil pro São Paulo, especificamente por esse período de empréstimo na janela. Sem essa possibilidade, agora ele discute os próximos passos e vai aguardar uma posição do Al Hilal. O time saudita pretende dar um reajuste salarial para ele? Tem alguma promessa a fazer de empréstimo a partir de janeiro? Tudo isso vai ser debatido ao longo da próxima semana. Chega nesse like aí pra dar aquela moral no vídeo também, né? Você deixa o like aí, beleza, valeu, e se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu te convido também a virar membro do canal aqui, se você quiser fazer parte comigo desse programa de membros, tá aí disponível aí, beleza? Então, o Rigoni tem uma meta contratual pra ter a sua renovação já pra 2026. O que tá rolando? O Rigoni é um jogador que tem contrato com o São Paulo até dezembro deste ano aqui, 2025. E aí ele tem que bater uma meta. O São Paulo falou, é o seguinte, você vai ter uma meta aqui. Se cumprir a meta, bateu a meta, você tá renovado até o fim de 2026 de boaça. E qual que é a meta? Ele tem que jogar 12 jogos, só 12, e tem que fazer 45 minutos por jogo. Então são 12 joguinhos daqui até o fim do ano. E aí ele conseguindo jogar, ele bate a meta e automaticamente ele renova o contrato. Se ele não bater a meta, digamos que faltou pouquíssimos minutos, mas o São Paulo tá gostando, digamos que ele machuca o pé agora e volta em meio de outubro, faltam pouquíssimos jogos, o cara joga pra caramba, o São Paulo tem a opção de renovar com ele a hora que o São Paulo quiser, tá? É que a renovação automática depende dele fazer 12 jogos e ter 45 minutos por jogo, beleza? Agora, quem já renovou com o São Paulo é o Rian Francisco. Apesar de saber que o São Paulo vende por qualquer merrézinho, o São Paulo, não, então pode ir embora. Ah, veio a Ucrânia, veio a Rússia, veio o Azerbaijão, pode ir embora. O São Paulo faz dessas coisas, né? Agora o São Paulo hoje, ele além de renovar com o Rian Francisco, ele não trouxe centroavante pro lugar do Caleri, do André Silva, e ele conta muito com o Rian pro ano que vem. O Caleri, daqui a pouquinho o contrato dele vai acabar também. E o André Silva não deve ser jogador do São Paulo pro plano do ano que vem. Não acho não. Acho que o Rian Francisco vai ter a chance de fazer carreira
aqui no time do Tricolor Paulista, beleza? O São Paulo recusa duas propostas, duas, não foi uma, foram duas, de jogador pra sair, e eu já falo sobre esses caras. Agora, já que o São Paulo está recusando proposta pra ter jogador saindo do nada, emprestado, vendido baratésimo, por que não podemos acreditar que o Rian Francisco pode pegar esse barco e o São Paulo falar, dar um abraço no moleque e falar, não, você não vai, você vai ser o nosso centroavante. É muito do que o São Paulino espera, queremos o Rian aqui com a gente, e o São Paulo tem que se ligar. Essa de vender o Henrique Carmo rendeu muitas críticas para o Júlio Casares. Mas a crítica não é aqui. Tem um cavanhaquinho, um barbudinho lá na internet falando. Não foi assim não. Isso tá chegando, pelo que eu tô sabendo, no Conselho do São Paulo. Tá dando treta naquelas reuniões de Conselho do Tricolor. Júlio Casares está na tampa, pé da vida, o cara do momento. Ele não é o cara que mete a camisetona. Sou o cara do momento e posta tal. Agora ele não tá sabendo conviver com as críticas não. E agora... pode também o conselho não aprovar o lance de vender aquela porcentagem da base e tal. Então as críticas, essas questões de cobrança pro Júlio Casares, não estão sendo leve para o Tricolor Paulista, para eles lá, né? Para nós está sendo melhor. Então agora o São Paulo já recusa duas propostas para os jogadores que eu já vou detalhar aqui, mas... é possível acreditar que o Rian Francisco não vai sair por qualquer tostão furado, beleza? Coisa boa, não? E olha aqui o Tolói, Rafael Tolói, velho conhecido do Tricolor também. Ele volta agora pro São Paulo e as notícias é que está 100% recuperado e que deve ser titular já no jogo do Brasileirão domingo contra o Botafogo. Pode ser que o Tolói apareça titular. O Arboleda também está voltando. Como é que o Crespo vai montar esse sistema defensivo? Num primeiro momento, saiu o Sabino, volta o Arboleda. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. É por aí, não é? Agora, se o Crespo tem Tolói e o Tolói já vai começar jogando, vai saber o que o Crespo tem em mente para montar essa zaga do time do São Paulo. E também, além do Rafael Tolói, é muito provável que o Rigoni também comece jogando o jogo contra o Botafogo. Jogando no começo, talvez não, Ferreirinha e também o Luciano, titularidade, e depois o Rigoni entrar no segundo tempo. Mas o Mailton, o São Paulo pode colocar pra jogar. O Mailton talvez comece. O Wendel, é possível, mas aí ele tá brigando posição com o Enzo Dias. O Enzo ontem saiu que vai ser comprado pelo time de São Paulo. Porque assim, quando o São Paulo para pra data FIFA, nós estávamos nadando de braçadas, bem na Libertadores, bem no Brasileiro, Crespão da massa, tudo bonito. Aí do nada, quando parou, o São Paulo desmanchou o Henrique Carmo, tudo caiu pela culatra. Tudo que nós tínhamos ali acreditando no São Paulo Futebol Clube foi pra um lugar assim, falando, nossa, cara. E agora? Porque também teve a frustração de não conseguirmos contratar um centroavante, né? E isso também impactou muito. Mas vamos falar real mesmo, o time do São Paulo volta basicamente o mesmo e agora reforçado também pelo craque das multidões, o senhor Oscar Emboaba, que voltou também, já treinou parcialmente, e a informação que eu tenho é que o técnico Hernan Crespo está assim maravilhado com a volta do Oscar. São muitos caras que voltam pro São Paulo, em todas as posições foi voltando alguém, só que tirando o centroavante. Mas agora, com o Oscar voltando, é um jogador é o mais bem pago do São Paulo, é o cara que o São Paulo mais vai cobrar resultados, depois da contusão seríssima que ele teve, ele está recuperado e já treinou parcialmente e o Tricolor Paulista volta e volta muito forte. Meus amigos, olha só, nós tivemos aí nos últimos dias também essa questão da melhora do Lucas Moura, né? E ele também é um jogador que o São Paulo está esperando voltar. Mas, enquanto o Lucas não volta e o Rigoni chega, quem perde espaço é o Ferreirinha. O Ferreirinha teria perdido espaço no time Tricolor, certo? Tá comigo na mesma página? Ferreirinha perdeu espaço. O Crespo gostaria de usar ali no lugar do Ferreirinha André Silva e Luciano. Tá bom, então. Então o Ferreirinha é banco do André Silva e Luciano. Quem que é o ponta? Quem corre aqui? Custou caro na Copa do Brasil e quase custou caro também na Libertadores. Mas o Ferreirinha tava lá, fazendo seu trampinho, tentando, e o André Silva infelizmente se machucou. O Ferreirinha volta pro time titular. Henrique Carmo começa a bater bola e o Tap entrando também. Eis que o Henrique foi vendido e o Tapia tá lá, Rigoni chegou, você fala, acabou Ferreirinha? Beleza então, Ferreirinha recebeu, segundo informações, uma proposta do Besiktas, lá da Turquia, e o São Paulo recebeu a ligação e falou, como é que é? Não quero, obrigado, não vou vender o Ferreirinha. Não, então me empresta ele aí com opção de compra. Não vou emprestar. E por que o São Paulo foi tão taxativo de falar não irei emprestar, não irei vender? Porque segundo o que eu apurei, o técnico Hernan Crespo quer o jogador lá. Então o jogador Ferreirinha, ele não é também um qualquer, né? Ele é um jogador que com o Thiago Carpini foi o melhor do time do São Paulo disparado.
Com o técnico anterior lá, o Einstein da calça apertada, ele também foi o principal jogador assim, mas com sobra, mas muita sobra. Quem era o melhor do técnico antigo lá? Era um pouquinho do Marcos Antônio, a zaga, e era o Ferreirinha. O Ferreirinha que fazia chover. Era o Ferreirinha que estava fazendo o que o Luciano não estava, muito menos o Lucas Moura e Oscar nas contusões e tal. Então quem jogou bola mesmo com o técnico antigo foi o Ferreirinha. Quando o Crespo chega, é notório que o Ferreirinha não tá naquele mesmo ritmo, tá meio fominha, não tá encaixando o futebol ali. É comum numa mudança de técnico, mas agora o técnico Hernan Crespo está com o cara lá e enturmando e entrosando. O que eu acho maravilhoso, e aqui eu aplaudo o Crespão da Massa, que merece todo tipo de aplauso, é que o Ferreirinha iria embora, podia ir embora numa diretoria que vende, e vende, e vende, e o Crespo falou, vai vender nada, deixa comigo aqui, ó, eu quero o Ferreirinha pra cá. E aí o Crespo vai agora conseguir utilizar o jogador, junto com o Rigoni, Luciano e também o Tapia. Agora eu acho que o São Paulo caminha legal para ter um futuro aí, para ter uma maneira de deixar o São Paulino torcedor feliz da vida, se não extracampo, pelo menos o Crespo, com os seus treinados, com os seus comandados, com os seus pupilos e jogadores, ele conseguirá fazer sim história neste time do Tricolor Paulista, beleza? Olha o que aconteceu também, lembra que eu falei que o São Paulo vende, mas agora teve 2 propostas recusadas? O Furacão, ou Brisinha, ou Ventinho, o timinho lá do Paraná, o Atlético Paranaense, ele queria levar o Ibali, volante que é do São Paulo, esteve lá no Inter de Limeira, também no Retrô, e agora tá no São Paulo, e aí os caras do Atlético Paranaense vieram tentar pegar ele por empréstimo, e o São Paulo também recusou. O que tá rolando agora com o volante? O Pablo Maia é jogador de 15 milhões de euros, segundo o que tem por aí, ventilando no mercado, que pode pingar uma proposta de Pablo Maia. Janela fechada, a proposta seria pro ano que vem, certo? Não dá pro Pablo Maia sair do São Paulo agora, porque a janela europeia fechou já, tá tudo fechado o mercado. Então não dá. O Pablo Maia recebeu, o São Paulo recebeu 15 milhões de euros, vai liberar, vai mesmo, ano que vem. Agora ele é nosso. Mas nós temos o Alisson machucado, nós temos o Luan, que ainda não conseguiu se firmar, nós temos o Luiz Gustavo, que sabe lá Deus como vai voltar pro time do São Paulo. Não dá pra contar também com o Luiz Gustavo, dá pra contar com ele inteiro. Mas agora, na volta, você não sabe. Luan e Luiz Gustavo, é a nossa dupla de volantes contra a LDU. É pra ficar preocupado, porque o Luan faz anos que não vemos jogando em alto nível e o Luiz Gustavo ele teve um problema seríssimo que o afastou do campo. Hoje você me fala assim, o Alisson voltou. Não dá pra saber também se volta no ritmo necessário. O que nós temos hoje são 3 realidades, sendo Marcos Antônio, Bobadilha e também o Pablo Maia. Aí estão voando. Os 3 estão ótimos. Então o Ibali, ele não vem um jogador tipo o Hugo do São Paulo ou o Negruti. Perceba, o Hugo era o principal que ia subir, volante da base, machucou também. O Negruti, ele não se firma, ele não tá conseguindo se firmar no time principal de São Paulo. Aí você tem o Ibali, que o Atlético Paranaense queria, não levou, mas jogou na Inter de Limeira e jogou também Copa do Brasil pelo Retrô, é um jogador mais pronto. E eu lembro também que na Copinha, na Taça São Paulo, quando nós tínhamos o Negruti e o Ibali, quem batia mais bola era o Ibali. Tinha o Hugo e o Ibali, quem batia mais bola era o senegalês Ibali. Então eu acho que agora o São Paulo acerta perfeito, acertou. São Paulo finalmente acertou de não liberar o Ibali e agora o cara pode ter uma trajetória e fazer história aqui no São Paulo. Ele pode ser um jogador formidável aqui no São Paulo. E eu tô acreditando plenamente que o Tricolor montou um plantel exageradamente bom, com o extracampo deixado de lado um pouquinho. O Crespo tem tudo para trazer pra gente, ainda que conjurada por nós, uma taça de Copa do Libertadores da América 2025, e eu acredito mesmo. E você? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí.